Agora vamos entrar no novo bloco que vai ser importante para o desenvolvimento dos nossos aplicativos, nossos assets em Python, que é o bloco de exceções. Então vou vir aqui no PyCharm, vou criar um novo diretório chamado 3.exceções, que eu não vou colocar caracteres brasileiros, e eu vou começar aqui adicionando um novo diretório chamado a.introdução, para a gente começar a falar sobre isso. Bom, então primeiro de tudo o que a gente precisa discutir é o que são exceções, né? Então, exceções são quando você realiza alguma operação dentro do Python ou qualquer outra linguagem de programação, por assim dizer, e ele gera algum tipo de problema, ele acarreta em algum tipo de erro. E a verdade é que a gente já tem lidado, ou pelo menos a gente já viu exceções algumas vezes, conforme a gente foi programando aqui, né? Então, vamos, por exemplo, criar aqui um novo Python file. Eu vou chamar ele de intro. E aqui nesse Python file, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um print, eu vou colocar, cheguei aqui, e vou colocar aqui embaixo um print int, e aí eu vou colocar olá mundo. E aqui embaixo eu vou colocar um print não cheguei aqui. E se eu tentar executar esse cara aqui, vou dar um run, você vai ver que ao fazer essa execução, ele vai dar um erro aqui, que ele vai falar, ó, value error, não consigo converter para inteiro o valor lá mundo, que é o que a gente espera, né? Que eu passei aqui uma string que não consegue ser convertida para inteiro e por isso ele dá um erro. Mas veja que ele faz a impressão do meu código e o código para de executar quando ele chega aqui. O que é isso? Basicamente, aqui foi levantada uma exceção, que é a exceção do tipo value error. Então, quando o meu código é executado, ele executa sequencialmente as linhas de código que eu tenho. Só que se ele chega a uma exceção, ele interrompe completamente a execução do meu programa, tá? Então ele é como se ele saísse. Inclusive, vocês estão vendo aqui esse process finish with exit code 1. Se eu não tivesse esse cara, e aí a gente vai ver, vou apertar um play aqui, você vê que ele imprime o cheguei aqui, não cheguei aqui, você vê que ele tem um process finished with exit code 0. Essencialmente ele está falando, o processo terminou com código 0 e o processo terminou com código 1. E esse código 0 ou código 1 indica se houve algum tipo de erro durante a execução de código, que o 0 é não houve e o 1 é houve um erro de execução. Em essência, a exceção que a gente está vendo aqui é essa exceção do tipo value error, né? E a verdade é que a gente já viu alguns diferentes tipos de exceção conforme a gente foi fazendo operações e foi aprendendo a programar aqui, né? Então, value error, obviamente, é um que a gente já está familiarizado, mas um outro que a gente já viu é, por exemplo, se eu tentar fazer 1 dividido por 0 aqui. E aí, se eu tentar fazer isso e executar, ele vai dar um zero division error, que é um outro tipo de exceção. A gente viu outro que é bastante popular, especialmente quando a gente estava olhando para, por exemplo, nomes de coluna no Pandas, que é, vamos supor que eu tenho um dicionário com A igual a 1 e aqui B igual a 2 e eu quero imprimir o valor de C. E aí, se eu tentar executar isso aqui, ele vai dar um erro, que é o erro, ou uma exceção, do tipo que error, ele não conhece o valor C. Então, a essência, as exceções são os diferentes erros que podem ser levantados ao, a, quando uma operação proibida, uma operação que não dá um resultado considerado válido, acontece durante a execução do seu programa. E o resultado do levantamento de uma exceção é a interrupção total da execução de um determinado código. Agora, o que é importante a gente lembrar? Que nem sempre a gente quer que haja essa interrupção total do código, né? E a maneira como a gente lida com isso é por meio da detecção e tratativas de exceções, que na prática é a maior parte do que eu vou ensinar para vocês nesse novo bloco, que é como que a gente detecta e lida com diferentes exceções. Por exemplo, suponhamos que eu tenha a execução que eu tenho aqui,
Só que eu não queira que o meu código seja interrompido caso a chave C não exista no dicionário. O que eu poderia fazer? Eu poderia utilizar um bloco de detecção de exceções, que é o bloco try except. Try vem do inglês, que significa tentar, e except significa exceções. E, em grandes linhas, o try except, o bloco do try, ele parece muito com o if else, que significa, ó, tente fazer isso. E aí tem, caso tenha uma exceção, que é o que o except significa, a gente pode fazer algo do tipo dc é igual a, sei lá, 3, e eu vou dar um print d aqui. Agora, o que vai acontecer? Ao invés do meu programa quebrar nessa impressão do valor d igual a c, como aqui ele tentou executar e uma exceção foi levantada, ele vai cair para cá, no meu bloco de except. E aí, aqui nesse caso, ele vai criar uma nova coluna C, uma nova chave C para esse dicionário, e vai imprimir o valor do dicionário. Então, se eu executar aqui, o que a gente vai ver? A gente vai ver, eu cheguei aqui, que é a primeira impressão, e vai ver o dicionário impresso, que foi atualizado, que é essa linha aqui, e o não cheguei aqui, que é o que está atualizado aqui. Então, em essência, o bloco try except, ele me permite, né, gerenciar essas questões de exceção. Agora, uma dúvida que muitas pessoas têm é o que acontece exatamente com as operações que você realiza dentro de um try. Por exemplo, suponhamos que eu faça algo do tipo dc, ou melhor, vou fazer um dd igual a 4, por exemplo, aqui. E aí, depois do dd igual a 4, eu vou imprimir o valor de dc. E aí a gente sabe que esse cara aqui, em tese, ele deveria conseguir executar. Esse cara vai levantar uma exceção, e aí ele vai cair aqui, e aí isso aqui vai acontecer. Agora, o valor de d, que foi adicionado ao dicionário na tentativa, ele vai ser carregado para cá? Então, a resposta é sim, ele será carregado. Porque o try, ele executa sequencialmente tudo que está aqui, e ele só para onde ele encontra o erro. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui de igual a 5, né, e tentasse executar isso aqui, vocês vão ver que o valor de e não cai no dicionário, porque a minha exceção aconteceu neste ponto do código aqui. E aí ele só conseguiu executar até essa linha e por isso ele só deu continuidade a partir daqui, então ele não detectou esse valor de E. Então, em todos os sentidos, o bloco try except, na prática, é como só se fosse um bloco de código separado, onde eu estou verificando, estou garantindo que esse bloco de código não vai gerar uma interrupção total na execução do meu programa, caso seja levantada uma exceção. Agora, veja que dentro do bloco try except aqui, ele está dando essas cobrinhas aqui embaixo do except. Se você passar o mouse, você vai ver que ele vai te dizer algumas coisas sobre por que isso que está escrito não constitui uma boa prática de código. A verdade é que o que aconteceria se ao invés de uma exceção de key error aqui, eu tivesse, por exemplo, uma exceção do tipo Zero Division Error, e eu executasse isso aqui, você vai ver que ele vai tratar da mesma forma. Por quê? Porque quando eu coloco o bloco try except, em essência, o que eu estou fazendo é, se acontecer de cair qualquer exceção, e é realmente qualquer exceção mesmo, ele vai cair nesse outro bloco aqui. Só que por que isso não é uma boa prática de programação? Porque se eu estou aceitando qualquer exceção, pode ser que eu tenha escrito alguma linha de código aqui que não deveria, que está escrita errada, e ele está caindo nesse bloco aqui, sendo que deveria ser uma linha a ser corrigida. Né? Por exemplo, suponhamos que o que eu esteja fazendo é isso aqui. Na prática, eu estou esperando, da maneira que eu escrevi o meu código, que a exceção ocorra nessa linha. E eu estou esperando detectar uma exceção do tipo key error. Mas eu vou ter uma outra exceção, que é uma exceção do tipo Zero Division Error. E eu estou tratando aqui qualquer tipo de exceção. E
Por que que isso pode ser ruim? Porque se esse erro aqui, se eu estou escrevendo um código para o qual eu não estou planejando para esse erro, eu estou tratando esse erro da mesma forma que essa outra linha de erro aqui. Então, na verdade, o bloco de try except, ele tem sintaxes adicionais que a gente consegue trabalhar para que a gente consiga detectar de maneira mais direta diferentes tipos de exceções.